connosco o André Marquet, que é CEO e founder da Productized, pelo menos o teu cargo atual, que já tens aí uma carreira com muita coisa. E se calhar assim, para começar a conversa, o que nós tínhamos de perguntar era: qual é a diferença entre um serviço e um produto? Boa. Acho que alguém descreveu um serviço, tu não podes deixar cair em cima do pé e não te alejas, não é? Um produto à partida, isso pode acontecer, sobretudo se for um produto físico. Mas a diferença está-se a esbater cada vez mais. No final do dia, eu acho que a principal diferença tem a ver com a escalabilidade e com as economias de escala. Ou seja, um produto, por definição, vai ter economias de escala e, portanto, tu tens interesse em escalar e vais ganhar tanto mais dinheiro quanto maior o número de pessoas, de forma mais ou menos curva mais ou menos exponencial, ou poderá aproximar-se disso. Enquanto num serviço, essa curva é essencialmente linear, ou seja, se tiveres um podcast por dia, fazes um podcast por dia, no máximo fazes 3 podcasts por dia e tens que arrumar as botas, não é? Não consegues fazer mais do que 3 podcasts por dia, estás limitado pelo número de horas do dia e tal, o número de pessoas que consegues contratar, e mesmo quando contratas pessoas estás muito limitado por quem consegues contratar, e no final do dia ainda não te consegues substituir a ti próprio. Portanto, nos serviços têm pois ainda, eventualmente as coisas podem mudar também nesse aspecto, não é? E portanto, de facto, os serviços têm esse problema, são negócios que têm muita dificuldade em escalar e cujas margens não aumentam com necessariamente as margens, obviamente que a receita vai tender a aumentar com o número de clientes. Isso porque tu essencialmente, quando estás a vender um serviço, o que estás a vender é o teu tempo, não é? Certo. O serviço é um proxy de venda a tempo, não é? O serviço é basicamente é isso. Claro. Mas tem um exemplo engraçado, porque eu por acaso considero o podcast se calhar mais um produto do que um serviço. O podcast, o episódio em si, e não mas a gravação. O serviço de gravação, não. Okay, esse continua a ser um serviço, sobretudo se vocês fizessem isto para outros, não é o caso. Vocês estão a fazer isto para vocês próprios, portanto, nesse caso é um produto. Também fazemos, vamos aproveitar e dar aqui o plug. Quem quiser precisar de gravar um podcast, não tiver sítio onde gravar, nós alugamos o estúdio para também e material. Isso é porreiro, mas se quiserem fazer o serviço, aí tem que pôr as vossas horas de trabalho em cima. Mas então, um produto é sempre melhor que um serviço? Ou quando é que um produto não é melhor que um serviço? Isso também é uma excelente questão. Eu diria que em termos de negócio, não é? Repara, mesmo dentro do produto estamos a falar, isto é um espectro, claro, não é? Claro. Às vezes nas minhas aulas lá de aulas de Product Management com o André Albuquerque e com o Paulo Gaudêncio, um conjunto de malta na Universidade Católica em Lisboa, e eu costumo dar um exemplo do espectro da produtização dentro da Igreja Católica. Sim, porque acho que é um exemplo que choca um bocado as pessoas, mas também as obriga rapidamente a pensar e a perceber uma coisa que toda a gente contacta na sua vida, pelo menos nas sociedades ocidentais como a nossa. A Igreja Católica surge como uma organização de serviços, não é? Portanto, eles têm portanto, se tu quiseres o serviço mais premium da Igreja Católica, qual vai ser? Vai ser provavelmente uma audiência com o Papa. Okay? Faz também 2 ou 3 por semana, não sei. Vais para uma waiting list, e se fores um gajo VIP, provavelmente vais conseguir essa audiência. Esse é o serviço mais premium que existe, mas a Igreja Católica só tem um Papa e, portanto, só consegues fazer aquilo N vezes por ano e por aí fora. Há nada escalável, certo? Depois tens um outro tipo de serviço, um bocadinho mais comoditizado, que é o serviço das missas e dos padres. Basicamente são pessoas treinadas para prestar aquele serviço, espalhadas um pouco por todo o mundo, e oferecem aquele serviço, missas, enfim, uma série de outros ancillary services prestados pelos padres, mas essencialmente é um serviço bastante menos premium, mas ainda assim bastante serviço. E durante muitos anos, a única forma da Igreja Católica propagar a fé era através deste tipo de service-based stack, juntamente com bíblias escritas por monges copistas, que demoravam anos a escrever e que eram autênticas obras de arte. Porque não havia produtização. Quando é inventada a imprensa pelo Gutenberg, a primeira coisa que ele vai imprimir é precisamente a Bíblia, não é?
E ao imprimir a Bíblia, ele está a produtizar, no fundo, um conteúdo, neste caso é o Evangelho, e a espalhar e disseminar aquela mensagem por muito mais pessoas. Isso depois deu origem a uma série de coisas como nós sabemos, o cisma na igreja, o protestantismo mais tarde e por aí fora. E portanto, e a democratização da palavra do Senhor para quem é crente, não é? Porque de repente pessoas que não tinham acesso direto à palavra, pura e simplesmente não havia uma Bíblia iluminada por paróquia, e mesmo assim se calhar era muito, não é? Portanto, aquilo eram obras que enfim, só pessoas muito ricas e uma percentagem muito pequena da população é que conseguia ler de qualquer das formas. Portanto, o primeiro produto de facto foi o livro. E é engraçado que vocês falem aqui do podcast, que isto de facto também é um produto, fica digitalizado e depois pode ser replicado bilhões de vezes, quantas vezes forem necessárias. Que são exatamente esses os números que nós temos. Exatamente. Bilhões. Claramente. Mas existe esse especial, imagina, convidava o Elon Musk, pá, de repente iam ter rapidamente 1 milhão de views, sei lá, ali ao Porto, por qualquer razão louca, estavam num evento qualquer, conseguiam aqui ao nosso sei lá, num evento, e iam ter um efeito slash shot. Claro, não havia nenhuma limitação conceptual para que de repente 1 milhão de pessoas ou 10 milhões de pessoas não pudessem ouvir aquele episódio, certo? Agora, se fizessem um produto físico ou um serviço, muito mais dificilmente o fariam. Mas então, do que tu disseste até agora, o que eu consigo tirar é que com o produto nós conseguimos chegar a muito mais gente, mas se calhar com um. Não posso ser serviço aqui, né? Mas com um investimento. Não é. Sim, ok, o investimento é mais baixo porque eu faço uma vez e chega a mais pessoas, não é? Mas vai ser uma coisa com menos qualidade do que se fosse o serviço. Por exemplo, neste exemplo da igreja. Sim. Ter uma audiência com o Papa é uma coisa que tem mais qualidade, ou é vista como mais premium do que ler a Bíblia. Certo. Por mim, eu até acho que se calhar nem tenho. A qualidade é uma palavra super tricky. Pois. Porque a definição de qualidade é a coisa qualitativa, mais ela própria, não é? que existe, não é? Para uma pessoa ler a Bíblia na praia pode ter muito mais qualidade. Entramos aqui numa conversa altamente filosófica e profunda, não é? Mas para continuar a usar o exemplo e poder ler, sei lá, se estiver na prisão ou se estiver numa reclusão qualquer, não tiver acesso a um padre, se calhar é muito mais interessante. E aliás, essa foi uma das principais razões pelas quais a própria Igreja Católica lutou durante muito tempo contra a publicação da Bíblia em formato impresso, não é? Porque eles de repente tinham um monopólio do serviço, só os padres é que podiam prestar aquele serviço de contato no fundo com a palavra divina, intermediada pela Igreja Católica, e de repente qualquer pessoa que soubesse ler à partida e que tivesse alguma capacidade financeira podia aceder àquela palavra e interpretá-la à sua maneira. O que é que tem mais qualidade? Não sei, é subjetivo, mas atenção, há produtos com imensa qualidade e podem prestar muito mais valor do que serviços, ou há serviços premium que podem ter muito valor e serviços muito low cost. Mas não há aqui um bocadinho aquela ideia de que o serviço vai ser sempre personalizado e o produto é off the shelf e eu tenho de me contentar? Antes pelo contrário, a maior parte dos serviços que nós temos hoje em dia estão altamente produtizados, no sentido em que são bastante standardizados, bastante normalizados e portanto tem muito pouca personalização, embora há esse potencial. Eu se quiser fazer serviços altamente personalizados, altamente customizados, posso fazê-lo e eventualmente aí consigo de facto margens bastante mais simpáticas. O que é que acontece na economia portuguesa? É uma economia altamente dependente de serviços de baixo valor agregado. Esse é que é o problema. Se nós estivéssemos todos a vender serviços de super valor agregado, uma coisa fantástica, seria provavelmente pouco preocupante. O problema é que estamos a vender serviços muito comodizados, muito simplificados e que têm valor muito baixo: turismo, restauração, cabeleireiros, etc. Ou seja, coisas muito pouco premium e que na prática têm muita dificuldade em escalar e não são transacionáveis, não é? Ou seja, agora aqui a região norte do país, certo, exatamente, são difíceis de vender no mercado internacional, seja na forma de produtos físicos. E aqui a região norte do país, felizmente, está um bocadinho mais, historicamente, muito mais desenvolvida do que a região sul, seja na forma de produtos digitais que não têm praticamente nenhuma limitação ao seu escoamento. E cada vez mais começamos a entrar também quando falamos de produtos digitais ou produtos imateriais, não estamos a falar de apps, ou estamos a falar de conceitos, estamos a falar de propriedade intelectual, estamos a falar de modelos de negócio, como falávamos há pouco. Portanto, tudo isso também é, numa economia moderna e capitalista como a nossa, vendível, sem que haja grandes limitações logísticas ao seu processo. E tu falaste que a nossa economia em Portugal é muito baseada em serviços de pouco valor agregado. Certo.
mas isso pode ser um bom, não é escapa a palavra, mas é um bom início ou uma maneira de começar, de aumentar a economia rapidamente, não é? Para depois transformá-la numa economia de mais de produtos. Sim, mas o problema dos Ou não serviços vês- é que não são vês dessa altamente forma? viciantes, Pois. são como a heroína. Pá, depois de uma pessoa se meter naquilo, não quer outra coisa. Porque não há aquele setup de estou a criar o produto sem dinheiro, o Sim, serviço. é como a maior sempre. parte das empresas de serviços, aquelas agências, nós estamos aqui no mundo tech, Uhum. estão a vender horas, estão billable hours, vendem o site, vendem não sei o quê, quando, mesmo que depois, a dada altura da sua vida de negócio, digam, a gente vai tentar aqui fazer uns produtos, vamos dizer que é muito difícil, porque tu não nasces com esse ADN, com essa força e com essa vontade. E vender serviço é altamente viciante. Pá, o dinheiro está a vir, o cliente paga, isto paga as contas, entretanto tu tens capital costs, não é? Uhum. Porque incorreste numa série de despesas do projeto e portanto também tens que pagar, e tens ali uma série de malta também se está sentada, tem que Claro. receber salários. Lixado, portanto, portanto há um efeito de inércia, como se fosse um navio grande, para fazer parar aquilo é tramado. Mas não houve economias a Trama- conseguir. Travar ou mudar, Ou mudar de de direção. trajetória. Exato. Mas não houve nenhuma economia que conseguisse fazer esta transição? Por Houve. exemplo, a China não está a conseguir fazer mais ou menos esta transição? A China é um caso hiper complexo pela dimensão, mas olhando para países da dimensão de Portugal, eu acho que talvez o caso, os casos que eu gosto mais de olhar são o caso de Israel, Uhum. porque é um país com uma população relativamente parecida com a nossa, nem sequer é tão grande como a nossa, portanto até é mais pequena, que também tem muitas das mesmas, historicamente, as mesmas limitações geográficas do que nós, ou seja, Também está encostado ao mar. está encostado à margem. Eles, cara, até têm limitações mais. Eu diria que até tem limitações bastante mais tramadas que a nossa, mas quer dizer, nunca usaram isso como desculpa para o seu desenvolvimento, não é? Cá em Portugal, perguntas a qualquer político porque é que Portugal é um país pouco desenvolvido e tal, estamos aqui, estamos longe do centro da Europa, não sei o quê, nananana. Quer dizer, vão-te dizer 500 mil desculpas antes de chegarem de facto a uma razão real. Eu acho que os últimos 10, 15 anos do aparecimento de startups com uma nova roupagem, já com esse ADN internacional, prova perfeitamente que isso não tem nenhuma razão de ser real. E em Israel eles perceberam isso rapidamente. O país percebeu que se não exportasse, não fosse capaz de ter divisas internacionais, não ia sobreviver muito rapidamente e portanto eles fizeram-se à vida, não é? Fizeram-se à vida exportando tudo o que podiam, tudo o que não podiam, ou seja, fizeram do deserto um dos maiores powerhouses agrícolas do mundo, têm algumas das empresas tecnológicas mais conhecidas, household names, todos nós usamos, os Waze, enfim, este Checkpoint. Podia estar aqui a tarde toda a dar exemplos, alguns que as pessoas conhecem, outras que as pessoas nem sequer suspeitam que sejam, e portanto, e isso é porque o principal ativo para a produtização é o talento humano. É o único, de facto, a única condicionante. Se não tiveres talento humano e pessoas, programadores, engenheiros, gestores, artistas, etc., designers, que queiram de facto trabalhar no desenvolvimento destes produtos cada vez mais digitalizados, não é? Então aí vais ter muita dificuldade. Portanto, economias como a nossa, que hoje em dia já tem uma parte muito significativa da população treinada, com cursos superiores, com talento enorme, eu acho que tem cada vez menos desculpas, entre aspas, para poder dizer estamos aqui na cauda da Europa, e portanto por isso é que não conseguimos desenvolver-nos. Mas tu achas que estamos a falar a nível económico macro, ou seja, de um país, certo. Tu achas que, ou seja, sendo um país, se calhar o que afeta mais vão ser políticas, políticas não leis, mas se calhar até mais uma direção que os governadores tentam dar ao país, portanto, em termos, sei lá, de benefícios ou de incentivos ou assim. E tu achas que em Israel a diferença para Portugal é o facto de eles estarem com essa dificuldade geográfica que é muito mais real do que em Portugal, porque nós, apesar de não estarmos no centro da Europa, estamos na Europa e, portanto, mais ou menos somos um país bastante pacífico e, portanto, não temos esses problemas. Achas que foi dessa dificuldade que eles têm geográfica que as políticas foram no sentido de nós temos de exportar tudo, e depois se a exportação ou a vontade de exportação foi o motor para eles evoluírem de uma economia mais
menos valorizada. Eu não sei se foi a questão da exportação em si, eu penso que não necessariamente. Eu acho que foi a necessidade de resolver problemas reais de forma muito prática e tecnologicamente avançada. E isto deve ser uma conjugação de fatores. Obviamente, cada país tem a sua história, Claro, tem as claro. suas próprias condicionantes, eles terão as deles, nós temos as nossas. Mas mesmo na Europa, nós temos visto casos parecidos, por exemplo, os países bálticos, a Estónia. Ainda hoje usei uma app estoniana, usei a Bolt para vir para aqui. Quer dizer, daqui a bocado, se calhar, quando for procurar outra coisa qualquer, vou usar mais uma app deles. Ou seja, o denominador comum de facto é a questão do talento. Se não tiveres talento humano qualificado, tens muita dificuldade em fazer o que quer que seja. E depois tens um conjunto de circunstâncias que podem ou não fazer com que as coisas avancem mais ou menos rapidamente. Eu destacava se calhar duas que eu acho que são particularmente importantes. Uma, ou pelo menos aquelas que eu acho que que eu sinto que às vezes se dá pouca importância. Uma delas é a questão do exemplo. Ou seja, o exemplo é a coisa mais poderosa que existe para motivar as outras pessoas. Não é por acaso que tu vais aqui a algumas destas terras à volta do Porto e de repente tens não sei quantas fábricas de calçada e depois não sei quantas fábricas de metalomecânica. Ou seja, o meu primo também fez. Se o gajo da Manel consegue fazer, espera aí que eu já lhe digo, bumba, não é? Também faço. E copio, não é? Um efeito clube de vídeo. De repente toda a gente quer fazer a mesma coisa. Eu acho que isso é bom para o mal, é mau para o mal. Ou seja, os maus exemplos tipicamente levam aos maus exemplos, mas os bons exemplos, os exemplos inspiracionais, também motivam os outros a fazer muito a mesma coisa. E aquilo que está a acontecer, sobretudo no ecossistema de startups, eu acho que nos últimos 15 anos, eu posso dizer, quando comecei no mundo fabuloso mundo das startups em Portugal há 15 anos atrás, nós tínhamos conversas fantásticas. Eu na altura o meu sócio Pedro, o Rocha Vieira, quando íamos às vezes ter reuniões com CEOs de empresas, e falávamos em startups e não sei o quê, e muitos nem sequer sabiam o que era uma startup. Estamos a falar de CEOs de empresas, de algumas empresas cotadas e tal, eles não tinham a mínima noção. Hoje em dia toda a gente sabe, não é? E portanto esta cultura de startup que nós temos no nosso país, felizmente, eu acho que mudou radicalmente nos últimos anos. Isso é extremamente positivo, mas demora tempo, não é? E achas que ainda assim está, se calhar, aquém dos tais países que tu mencionaste? Sem dúvida. Eu por acaso estive a ver o relatório da Genome Foundation dos ecossistemas e portanto, olhando para métricas objetivas e mensuráveis de dinheiro levantado, de número de talento, etc. Tel Aviv hoje em dia está number 3, number 4 a nível mundial, só ultrapassado por Silicon Valley, um pouco mais, Execo com LA. E mesmo Lisboa está, na melhor das hipóteses, no top 30, não é? Na melhor das hipóteses, a nível mundial. E compara a nível europeu muito abaixo de Amsterdão, muito abaixo até de Barcelona, talvez seja a cidade aqui na Península Ibérica com a qual nos possamos comparar mais, mas mesmo assim uns pontos abaixo. Portanto, ainda há um grande trabalho a fazer pela frente. Mas o que é que achas que esse trabalho implica? O que é que falta? É só mais exemplos, como tu mencionaste? E mais tempo? Mais exemplos, acho que é super complexo, mas acho que acima de tudo os ecossistemas que eu tenho visto funcionarem melhor, eu conheço relativamente o ecossistema israelita e acompanho também bastante os bálticos, é uma certa sensação de ajudar o próximo. Ou seja, há muita vontade de give back, pay it forwards, de eu só estou aqui porque estou literalmente nos shoulders of giants e não um bocado aquela sensação que acho que ainda apesar de tudo é um bocado portuguesa de safei, mas espera aí, isto sou eu, isto os outros, estás a ver? E isso é altamente complexo de ter, porque isso tem a ver muito com a cultura também de cada país, e no caso de Israel há uma gênese cultural muito igualitária
que advém da própria fundação do país e do facto de ser muito recente e do facto de todos passarem por um serviço militar obrigatório, que faz com que o Zé Manel das Conquilhas, claro, não é o Zé Manel das Conquilhas, há de ser o Abraham de qualquer coisa e o Noah não sei das quantas, tenham uma atitude muito mais próxima do que, apesar de tudo, existe em Portugal, onde eu acho que ainda há um certo classismo e uma certa matiz socioeconómica que afasta um bocado as pessoas de criarem redes mais inclusivas. Não sei se me estou a fazer. Sim. Sim.